Olá, hoje é quinta-feira, dia 25 de julho, estamos entrando no ar com mais uma edição do jornal Últimas Notícias. E os destaques que preparamos para a edição de hoje são: Jair Bolsonaro atrai multidão em Caxias do Sul. No bloco político, vamos falar da treta de Nicolás Maduro e da guerra civil que ele está prometendo caso não ganhe as eleições de domingo. Força Tática prende homem com revólver 357. Incêndio no bairro Municipal. Chega ao fim a controvérsia do encerramento das atividades na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. E hoje à noite é noite do Grêmio entrar em campo e sair da zona do rebaixamento. E a direção colorada ainda está quieta sobre as reformas que irão acontecer na equipe. Estas são algumas das informações que o Jornal Últimas Notícias apresentará hoje, com Ednei Paine, diretamente aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, entramos no Jornal Últimas Notícias hoje do dia 25 com o bloco Entendendo a Política. Vamos falar que uma palavrinha que seja mal colocada, mal interpretada, pode se tornar um incidente internacional. Lembra daquelas declarações que o presidente Lula fez em relação ao Hamas, a Israel e algumas outras aí mundo afora? Lembra daquela em Paris sobre as queimadas? Uma palavrinha mal colocada já dá uma interpretação bem complicada, hein? Treta entre políticos é o que não falta. E desta vez, Lula arrumou outra treta, né? Com seu companheiro Nicolás Maduro, que é o chefe do estado, que é procurado pela Polícia Internacional por tráfico internacional de drogas, sabia? Ele não pode sair do seu país, a não ser que o país que ele vá faça um tratado de anistia com política, né? Que senão a Interpol pode prendê-lo. E cara, lembra da cúpula dos países da América e caribenhos que teve na Argentina? Ele na realidade não pôde participar porque a Argentina não deu anistia a ele. É muita treta aí, né? Então Lula, de tanto defender o ditador, agora tomou uma nos dedos, pois o presidente Lula disse que se assustou com as declarações de Nicolás Maduro, quando ele ameaçou aí a sua nação de que se ele não for reeleito, vai acontecer um banho de sangue, com uma grande guerra civil na Venezuela. Então isso chegou aos ouvidos do ditador venezuelano, que Lula retrucou, dizendo que Lula, ele se assustou com o que Nicolás Maduro disse. Então, Nicolás Maduro retrucou também, o presidente aqui do Brasil, disse que vá tomar um chá de maçanilha. Se está assustado, vai tomar um chá de maçanilha. Então, Lula foi mais incisivo em sua opinião. E vou abrir aspas sobre a declaração de Lula porque eu não quero ser mal interpretado. Eu vou dizer exatamente o que Lula disse. Maduro, tem que aprender que quando você ganha, você fica. E quando você perde, você vai embora. Fecho aspas. Então, o presidente Maduro respondeu mais uma vez que o sistema eleitoral venezuelano é o melhor do mundo, tem 16 auditagens e que no Brasil eles não auditam nenhum único voto. Falas do presidente venezuelano. Aí mexeu no tendão de Aquiles de Lula, né?
O TSE tomou também as dores e se manifestou, dizendo que a audição dos votos podem ser feitas com os boletins de urna. E agora que você vai... E agora, será que vai acontecer o que com Nicolás Maduro? Por abrir aí uma grande gama de desconfiança com o sistema de votação brasileiro. Pois quando Jair Bolsonaro fez isso, ele se tornou inelegível. E será que com o Maduro, o que vai acontecer? Lembrando que na auditação ou na fiscalização da eleição venezuelana deste domingo, o ministro de Relações Exteriores, Celso Amorim, vai fazer parte da fiscalização. Ele vai ser um dos olheiros de fora da Venezuela, porque vai ter olheiros internacionais, para se ter certeza que tudo ocorrerá dentro dos conformes. Bom, uma outra pergunta que paira no ar: será que vai ter autoridades de países de direita nesse processo? São questões bem pertinentes, né? E que tem que ser analisadas. Se serve para um lado, tem que servir para o outro lado. Mas não sou eu que vou dizer, né? Esse foi o bloco Entendendo a Política de hoje. Vamos passar para o bloco esportivo. Hoje tem jogo do Grêmio, né? E melhor ainda, antes do jogo do Grêmio, vamos falar que amanhã é dia de esportes mundiais. Pois é amanhã a abertura oficial dos Jogos Olímpicos de Paris. Começa na sexta. Bom, amanhã, né? Amanhã é amanhã. Hoje nós vamos falar de um jogo que importa mais que a seleção brasileira. Pelo menos aqui no Rio Grande do Sul. É o jogo do Grêmio. Para os gaúchos é muito mais importante que as Olimpíadas. E todo o Rio Grande do Sul vai estar na torcida, isso é verdade. Uns torcendo contra, outros a favor, mas todo o Rio Grande do Sul fica ligado quando tem jogos da dupla Grenal. Todo o estádio se mobiliza, né? Quando tem jogos da dupla Grenal. O Grêmio tem a previsão de iniciar hoje às 20 horas. Pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, enfrentando o Corinthians lá em São Paulo. Olha o que eu vou dizer, uma parada duríssima, duríssima. Se o Grêmio trouxer um empate de lá, tá bom, hein? Uma partida direta para o Grêmio sair dessa situação. Pelo menos dormir fora da zona de rebaixamento se ganhar. Se empatar também é bom, não é bom perder. A situação já se estende há 40 dias na zona do rebaixamento Grêmio. O torcedor não aguenta mais. E a meta de hoje à noite é sair dessa situação. O técnico Renato vai ter um reforço na equipe para se distanciar dessa situação, que é Cristaldo poderá integrar a equipe de hoje. Ele está recuperado da lesão. E na parte defensiva do tricolor poderá ter Gemerson, pois Kahneman no último confronto saiu com dores no joelho esquerdo. Então Renato terá várias situações favoráveis e desfavoráveis em São Paulo. Antes de falarmos do Internacional, olha, não falamos do Juventude aqui, mas vamos ter que falar. Pois o Juventude, depois de 5 partidas sem derrotas, o Periquito de Caxias do Sul sucumbiu ao Cruzeiro. Vinha numa fase bem favorável com Roger Machado. E cedeu Roger ao Inter e tropeçou. Mas mesmo assim, diante de uma derrota, o time gaúcho está na frente da dupla Grenal. A tabela mostra, né? O Juventude está em 12º com 21 pontos. E antes vem o Internacional com 19 pontos em 13º lugar. E lá na lanterninha, né, nos gaúchos, está o Grêmio, por isso é tão importante ganhar hoje à noite. 18º colocado com 14 pontinhos.
Esta é a dupla Grenal, né, que tem que começar a se puxar para subir da tabela. Então agora vamos falar do Inter, né, que foi eliminado na Sul-Americana e agora não terá mais que se preocupar com seu gramado. Antes, pelo menos Alessandro Barcelos estava preocupado, né? Pois agora só tem o Brasileirão, então não tem mais que se preocupar. Agora, se o presidente do Internacional, Alessandro, tomasse uma atitude de sobriedade, ofereceria o Beira-Rio para o seu rival, pois as boas maneiras começam em casa. A notícia que impacta a nação colorada é a lesão de Alan Patrick. Ontem, a parte médica colorada anunciou que o craque Alan Patrick não comporá mais a equipe a equipe colorada, né? Porque contra o Rosário Central ele se lesionou. Ele ficará fora aí tipo umas 8 semanas por questão desse trauma aí no joelho esquerdo. Péssima notícia para os colorados, pois Alan Patrick é o atleta, o motorzinho da equipe, né? Quando ele entra bem na partida, o time joga bem. Quando ele entra mal, o time vai mal. Então, boa recuperação aí ao atleta. Esse foi o bloco esportivo aqui no Jornal Últimas Notícias. O bloco esportivo, não sei se você sabe. Se não sabe, é um oferecimento de Natal Fitness que tá com uma super promoção. Dá uma olhada aí na promoção da Natal Fitness. Todo vestuário de inverno com 30% e 50% de desconto em até 4 vezes no cartão ou até que durarem os estoques. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. É isso aí, quem apoia a gente é a Natal Fitness no bloco esportivo. Precisou de algum acessório esportivo e agora com esses descontos aí especiais, né? Se joga lá na Natal Fitness que você vai achar o que você procura. Ontem, por volta das 23h30, uma equipe da Força Tática prendeu um homem de 41 anos por porte ilegal de arma de fogo no bairro Humaitá, aqui em Bento Gonçalves. A ação aconteceu assim, uma equipe foi despachada da sala de operações para verificar uma possível ocorrência de Maria da Penha, onde um homem teria efetuado disparos de arma de fogo após os vizinhos terem entrado em vias de fato com o indivíduo. Então a galera aí se pegou aí. Deixa eu ver se eu tenho a imagem aí da arma. Ó, aqui, ó. O revólver calibre .357 com 4 munições intactas e uma deflagrada. Diante dos fatos, as partes foram conduzidas à delegacia de polícia para o registro do fato, né, sendo lavrado auto de prisão em flagrante. Que coisa, né? Um incêndio de grandes proporções consumiu 2 casas localizadas na rua Lajadense, no bairro Municipal, aqui em Bento Gonçalves. O fato ocorreu na noite de ontem, dia 24. Apesar da rápida resposta do Corpo de Bombeiros, que foi acionada às 21h15, a chamada foi feita às 21h15, né? E as chamas, o fogo devastou completamente os imóveis antes de serem controlados. O incidente mobilizou moradores que, alarmados, acionaram socorro ao perceberem o rápido alastramento das chamas. As casas de madeira, né? É complicado. Segundo informações dos bombeiros, não houve registro de feridos, graças a Deus.
mas as residências foram completamente destruídas pelo fogo, cujas causas ainda não foram identificadas. O combate ao incêndio foi praticamente desafiador, né? Devido à intensidade das chamas, que eram casas provenientes de madeira, devido aos locais onde é que estavam essas casas, né? As condições eram complicadas, né? Os bombeiros trabalharam por horas para conter o fogo e evitar aí que ele se propagasse para as outras construções, pois são todas casas uma ao ladinho da outra, né? Então tem que ter cuidado. Vamos a um pequeno comercial da Harmony, e daqui a pouquinho eu volto, mas é bem rapidinho. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. É isso aí, o som na medida do seu bom gosto com Harmony Sonorizações, e também dando aquele apoio para nós, a Natal Fitness. A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS, enfrentou uma controvérsia significativa com a recente criação de um grupo de trabalho pela reitoria para tratar do encerramento da unidade de Bento Gonçalves. Deixa eu até botar a imagem aí para você se localizar, ó, onde era a antiga escola Bento. A portaria interna emitida nesta segunda-feira, dia 22, pelo reitor Leonardo Alvim da Silva, estabeleceu um prazo de 180 dias para o grupo que conduzir aí essas tratativas necessárias, iniciando aí um possível encerramento das atividades. Segundo o documento oficial, o grupo foi composto por 10 profissionais da universidade, responsáveis por avaliar e definir os próximos passos diante da situação da unidade de Bento Gonçalves. A medida gerou imediata reação negativa por parte de representantes políticos e da comunidade local. O deputado estadual Guilherme Pazin foi um dos políticos que se manifestaram preocupados com impactos educacionais sobre o possível encerramento dos trabalhos na universidade, na comunidade acadêmica do município, e ele se comprometeu a lutar contra qualquer medida que possa influenciar sobre o funcionamento da universidade. Então ele prometeu ajuda. Os principais desafios enfrentados pela instituição é a falta de estrutura para a manutenção de cursos e a escassez de recursos financeiros e também de professores. Falta um monte de coisa, né? Então, Pazinho, vamos olhar com mais carinho para essa universidade aqui de Bento. Depois de toda essa repercussão negativa, então o reitor Leonardo Alvim da Silva voltou atrás e revogou a portaria. Bom, eu vou tirar agora a minha imagem da frente, que hoje... Olha aí. Você viu o que está acontecendo no fundo do jornal Últimas Notícias? Essa imagem do fundo se refere a Caxias do Sul hoje pela manhã. Bastante gente, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro esteve visitando Caxias do Sul e foi recepcionado por apoiadores no Mart Center. O evento foi realizado para impulsionar a candidatura do PL no município, pois o roteiro desta semana do ex-presidente é alavancar as candidaturas das prefeituras pelo PL aqui no estado. E virou notícia pelo grande número de admiradores que compareceram, sabendo que hoje é quinta-feira, né? Para ver o ex-presidente de perto. É claro que essa notícia não importa o partido. Não importa o partido que você tem. É para você saber que eu não tenho partido de estimação. E, por exemplo, se o Lula vier à Serra Gaúcha, também vai ter sua pauta aqui no jornal.
Ele é uma celebridade. E como veio o vice a Caxias, lembra que veio o vice, o Alckmin a Caxias? Também usamos como pauta. Pois quem tem lado político e partidário são as emissoras que ganham os din-dins da prefeitura, do governo estadual, do governo federal. Nós aqui não ganhamos dinheiro de nenhum lado, né? Então vamos tratá-los com igualdade e com respeito que eles merecem. Eu tenho aqui a imagem, o filme, quando o ex-presidente chegou a Caxias do Sul. Esse vídeo está circulando aí pelas redes sociais. Ele veio para impulsionar um dos vereadores de Caxias do Sul, que é pré-candidato na capital nacional da uva a prefeito. Não vamos falar aí o nome dele, né? Mas ele veio para ajudar esse candidato. Ele vai passar por mais 6 cidades até o dia 27, próximo sábado, né? E agora ele vai passeando, né, com a galera, tem uma motociata atrás dele. E olha quanta gente estava no comício que ele fez, né? Muita gente, né, pessoal? Bom, esse foi o Jornal Últimas Notícias de hoje. Nós vamos encerrando a nossa edição do dia 25 por aqui e aguardamos vocês em mais uma edição do Jornal Últimas Notícias amanhã. Até lá, pessoal. Valeu, tchau!